Olá, eu sou Stephanie Campos, jornalista da Mundo Agro Editora, responsável pelos portais Absite, Ovosite, PecSite e Suisite. Estamos aqui com a professora Michele Mendonça, zootecnista e homeopata com mestrado, doutorado e pós-doutorado em zootecnia. Vamos conversar sobre homeopatia para a cultura. Tudo bem com você, professora? Tudo bem, Stephanie. Primeiramente, obrigada pelo convite e vamos bater um papinho sobre esse tema tão incrível. Então, tá bom, professora. É um prazer te ter aqui com a gente, tá? E dando início ao nosso bate-papo, né, poderia nos dizer qual é a definição de homeopatia e como ela se aplica à avicultura? Claro. Bom, primeiramente, a gente tem que entender, né, Stephanie, que a homeopatia ela é uma ciência. Então, a gente ouve comumente, né, as pessoas falarem, eu não acredito em homeopatia, ou eu acredito em homeopatia. Então, esse é um termo incorreto, a partir do momento que é uma ciência. Sendo uma ciência, então, ou você conhece ou você desconhece a homeopatia. Então, esse é o primeiro conceito que a gente traz, né, da homeopatia, que ela é uma ciência, e ela se baseia no princípio do semelhante e cura semelhante. Então, aquelas substâncias que causam sintomas da doença, né, semelhantes ao da doença, elas são administradas em doses diluídas e succionadas, né, para estimular a capacidade da cura do corpo. E para a avicultura, a homeopatia ela vai ser aplicada principalmente para tratar e prevenir doenças nas aves, né? Então, os medicamentos homeopáticos utilizados especificamente, né, visam fortalecer o sistema imunológico das aves e promover uma saúde geral desses animais. Perfeito, professora. E quais são os principais benefícios da homeopatia para aves de criação? Bom, a gente tem vários benefícios aí da homeopatia, né, para aves. Primeiramente, um tratamento suave, né? Os medicamentos homeopáticos geralmente são suaves, são seguros, com poucos efeitos colaterais. Um outro benefício bem importante e interessante é a melhoria da saúde geral, a prevenção de doenças. Então, ao fortalecer o sistema imunológico das aves e tratá-lo como um todo, a homeopatia ela promove uma saúde melhor nas aves, né? Redução da incidência de doenças, resulta em menor necessidade de tratamentos intensivos, o uso de medicamentos alopáticos. Também tem uma questão da melhora do desempenho dos animais, né? A homeopatia, a manutenção da saúde das aves por meio da homeopatia pode levar a um melhor desempenho geral, incluindo taxa de crescimento, produção de ovos, qualidade de ovos. Temos algumas pesquisas que mostram isso. Um outro benefício é essa abordagem holística. Então, a homeopatia trata a ave como um todo, não só um sintoma físico, mas existem sintomas, aspectos emocionais, comportamentais, que são muito interessantes de se utilizar a homeopatia para promover o equilíbrio geral das aves. Um ponto importante que tem trazido a homeopatia, né, para a avicultura e para outras culturas, para a produção animal de uma forma geral, é a redução do uso de antibióticos. Então, a homeopatia ela ajuda a reduzir a dependência de antibióticos na produção avícola, né, especialmente aí para frango de corte. E isso contribui para a preservação da eficácia dos antibióticos quando forem utilizados de forma terapêutica e ajuda a evitar a resistência microbiana, né? Então, o processo de resistência, da não funcionalidade aí dos antibióticos quando usados de uma forma indiscriminada e intensiva. A produção de alimentos mais naturais, então a homeopatia na produção avícola está alinhada com essa demanda crescente dos consumidores por alimentos produzidos de forma mais natural, sustentável, sem resíduos de antibióticos ou qualquer outro produto químico, né? Uma questão da redução do impacto ambiental, então, ao passo que a gente reduz o uso de antibióticos e medicamentos alopáticos, a homeopatia ela contribui para essa redução da contaminação ambiental, né, por resíduos farmacêuticos e aí a preservação da saúde de todo um ecossistema, né? E acho que o maior benefício também é essa
não deixar resíduos, né? A homeopatia não deixa resíduos. Então, eles são seguros, não deixam resíduos tóxicos nos produtos, e isso garante, né, uma segurança alimentar muito importante. Então, em resumo, a homeopatia, ela oferece essa abordagem sustentável, né? Uma avicultura regenerativa, que é o que a gente tem trabalhado muito dentro da produção avícola. Então, a promoção da saúde e bem-estar das aves na produção avícola, alinhada com essas preocupações atuais em relação à saúde humana, animal, ambiental, né? Então, mostra essa integração do valor econômico com a preocupação com as questões ambientais, sociais, governança, né? Então, hoje o mercado tem atuado com uma responsabilidade, um comprometimento com os fornecedores, com os consumidores, com os colaboradores, e isso, então, traz a homeopatia como um grande benefício de ser utilizado na produção avícola. E, professora, como a homeopatia é utilizada no tratamento e prevenção de doenças em aves? Bom, os medicamentos homeopáticos, Stephanie, eles são selecionados com base nos sintomas específicos das aves e eles são administrados em doses, né, ultradiluídas. Então, normalmente a gente tem um tratamento individualizado, cada ave pode receber um tratamento homeopático específico, né, com base na sua condição de saúde, sintomas apresentados. Hoje, quando a gente trabalha numa avicultura industrial, galinhas alojadas em gaiolas, ou mesmo no piso, caipira, o frango de corte, né, nesse ambiente intensivo, não impede o uso da homeopatia, né? A gente trata esse lote, esse grupo de aves como um indivíduo, né, porque eles são muito semelhantes, né, geneticamente, fisiologicamente, tá? A administração dessa homeopatia pode ser via água ou via alimento, então pode ser adicionado à água de bebida das aves ou adicionado à ração, né? Hoje já temos algumas pesquisas mostrando esses benefícios, né? E essa potencialidade do uso nessas duas vias. A avaliação dos sintomas, né? Então leva em consideração não só, como a gente falou, os sintomas físicos. O que é mais interessante aí da homeopatia é avaliar também o aspecto comportamental, emocional. A gente sabe que os animais têm a gente considera os animais hoje como como seres sencientes, né? São seres que têm sensações, então a homeopatia atua nisso também, e de forma alopática a gente não teria um tratamento, né, para atuar nesse sentido. E, além do tratamento, a homeopatia também pode ser usada como forma preventiva, como eu falei no início, no sentido de fortalecer o sistema imunológico das aves, ajudando a prevenção de doenças. É importante sempre que tenha um profissional com conhecimento em homeopatia, né, para supervisionar esse tratamento, garantir a seleção adequada desses medicamentos e monitorar a eficácia deles. E quais são as diferenças entre a homeopatia e os medicamentos convencionais utilizados na avicultura? Existem várias diferenças, né, em relação à homeopatia e os medicamentos convencionais. Primeira coisa é o princípio de funcionamento. A homeopatia, como nós falamos no início, ela se baseia no princípio de semelhante cura semelhante, então ela utiliza doses extremamente diluídas e succionadas, né, de substâncias para estimular a capacidade de cura do corpo. E os medicamentos convencionais, eles são desenvolvidos com base em substâncias ativas, concentradas, que visam diretamente a ação, né, nos agentes causadores da doença. Uma outra questão é a diluição. Os medicamentos homeopáticos, eles são diluídos, né, muitas vezes, né, então, no caso dos medicamentos convencionais, eles já são administrados em doses extremamente concentradas. Uma outra questão de diferença é que a homeopatia ela é considerada muito segura, ela tem pouquíssimos efeitos colaterais, né, devido a essa diluição. E aí, por outro lado, quando a gente pensa em medicamentos convencionais, a alopatia pode gerar, né, dependendo do uso, efeitos colaterais adversos, né, principalmente se administrados incorretamente. No caso da homeopatia, ela considera o indivíduo como um todo, então existe essa abordagem holística, né? Não leva em consideração só o físico,
mas os outros aspectos, como a gente já mencionou, no caso dos medicamentos alopáticos, convencionais, eles visam apenas tratar o sintoma específico daquela doença, né? E uma questão importante que, como eu falei, essa questão da resistência microbiana, né? Quando a gente trabalha com antibióticos aí, pode contribuir para o desenvolvimento de resistência bacteriana, né? Enquanto a homeopatia não tem esses riscos, né? E quais são os desafios e benefícios da implementação da homeopatia na produção avícola? Olha, Stephanie, alguns desafios que a gente pode pontuar nesse momento é essa questão do ceticismo, né? Como eu falei para você, a homeopatia às vezes é vista como com ceticismo, ou que eu acredito ou não acredito, e aí é importante a gente destacar que não deve ser vista assim, ela é uma ciência, então, como tal, ciência vem do conhecer, do saber, a gente precisa ter esse conhecimento para aplicar a homeopatia ou não, né? Ter essa opção de aplicar a homeopatia ou não. Então, hoje, o principal desafio seria esse. Um outro desafio é o conhecimento especializado. Então, a aplicação eficaz da homeopatia na produção avícola, ela requer um conhecimento especializado em homeopatia, o que nem todos os produtores e zootecnistas, né, como eu, veterinários, possuem. Então, é importante ter essa formação, né? Então, existe um curso de especialização durante 3 anos, né, que foi o que eu fiz, e que a gente tem esse know-how aí, começa a aprender a utilização da homeopatia, os princípios, como que deve ser utilizado, como é que deve ser aplicado, né? E de benefícios, a gente já salientou alguns, né? Como você me perguntou anteriormente, a redução do uso de antibióticos, né, isso tem realmente contribuído muito para a aplicação da homeopatia, não só na avicultura, na bovinocultura de leite, a gente tem empresas que já estão trabalhando aí, mesmo que a produção não seja uma produção orgânica, agroecológica, né, que seja uma produção convencional, mas o uso da homeopatia justamente para a redução do uso de antibióticos, né. Um outro benefício da saúde animal, essa abordagem holística aí da homeopatia, promovendo uma saúde geral das aves, né? A sustentabilidade, então, a partir do momento que há a redução do uso de antibióticos, a promoção da saúde das aves, a homeopatia é uma prática sustentável, né? Que promove essa segurança alimentar também, que é um outro benefício, né? Não ter produtos com resíduos de antibióticos ou qualquer outro produto, né? Um grande benefício é a demanda do consumidor, a crescente preocupação dos consumidores com a utilização de antibióticos na produção de alimentos, então a homeopatia atende essa demanda, né? Menor custo, a gente tem um menor custo de aquisição e de implantação da adoção da homeopatia dentro da produção avícola, e ao contrário de que muita gente pensa, acha que a homeopatia só vai promover resultado a longo prazo. Não, a gente tem formas de utilizar a homeopatia com um tempo de resposta curto. E sim, você pode também optar por outros tipos de homeopatia, outras formas de administração com um tempo de resposta mais longo, ou seja, quando a gente pensa em prevenção. Tá certo? Certo. E aqui, para finalizar o bate-papo, quais são os princípios básicos da homeopatia que os produtores de aves devem conhecer? Então, os produtores que desejam implementar a homeopatia na produção, eles devem estar cientes de alguns princípios, né? A primeira coisa que a homeopatia, o princípio básico da homeopatia, é esse princípio da semelhança. Então, semelhante cura semelhante. Então, aquela mesma substância que causa sintomas em um animal saudável, uma pessoa saudável, pode ser utilizada para tratar esses mesmos sintomas num animal doente. Uma outra questão, para não confundir aí com a fitoterapia, né, que a fitoterapia são produtos que a gente utiliza à base de plantas somente, a homeopatia pode ter outras origens, e tem outras origens de minerais, de plantas, não somente de plantas, né, mas uma coisa que diferencia a fitoterapia da homeopatia, por exemplo,
são esses dois princípios da diluição e da sucção. Primeira diluição é que os medicamentos são preparados por meio de uma diluição repetida da substância, ou em água ou em álcool, né? E quanto mais diluído a medicação, né, a gente tem uma potencialidade maior dessa homeopatia. Então, esse é um princípio, né, da homeopatia que é irrefutável. Um princípio da sucção, que após cada diluição, esse medicamento homeopático ele é agitado vigorosamente. Então, na indústria, a gente já tem braços mecânicos que fazem esse processo, né? E essa agitação tem demonstrações de pesquisas científicas que mostram a liberação da energia dessa substância na solução. Então, a diluição e a sucção são garantias de que aquele produto é um medicamento homeopático, né? Diferente da fitoterapia, que seria uma tintura, por exemplo, de uma planta, né? Um tratamento individualizado, esse também é um outro princípio da homeopatia, né, que cada animal é tratado como um indivíduo único, né, adaptado a esse tratamento aos sintomas específicos e características individuais, salvo naqueles lotes maiores, a gente tem esse tratamento individualizado por lote, por grupo de animais, é possível fazer isso, né, é uma abordagem também. A questão da visão holística, não considerando apenas sintomas físicos, e aí a gente tem os outros aspectos, né, comportamentais, mentais do animal, levados em consideração. E a homeopatia visa estimular essa capacidade natural do corpo de se curar, em vez de apenas suprimir o sintoma da doença, né? Então, quando a gente pensa em alopatia, quando o indivíduo tem febre, a gente utiliza um antitérmico, né? Então, vai direto ali na temperatura corporal. No caso da homeopatia, ela utiliza outros princípios, né? E visa entender de uma forma holística, né, esse indivíduo. Então, ao entender e aplicar esses princípios, os produtores de aves, eles podem utilizar a homeopatia, né, na promoção da saúde, do tratamento das doenças nas aves, e sempre com uma assessoria de um profissional que tenha formação na área para melhor administração dessa homeopatia, desse medicamento, e que tenha um resultado, um sucesso, e a gente possa colher todos esses benefícios que a homeopatia nos traz. Perfeito, professora. Bom, queria muito te agradecer pela oportunidade e disponibilidade, tá bom? E obrigada, professora. Espero te encontrar numa próxima. Claro, obrigada a você, Stefano, pelo convite, e estou à disposição para a gente conversar sempre aí sobre esses temas, tá bom? Uma ótima semana.